A presidente Dilma recebeu uma grande vaia no estádio Mané Garrincha na oportunidade da abertura da Copa das Confederações. Muita gente julgou a vaia como uma tremenda falta de educação do povo brasileiro. Mas é importante que a gente analise o fato de forma mais sucinta, mais sóbria. Somados à vaia que a presidente Dilma recebeu, o povo brasileiro foi para as ruas. Houve protesto no Rio, em São Paulo, em primeiro lugar, em função da elevação do preço das passagens de ônibus, e depois São Paulo, Rio, Brasília, Ceará, enfim, Bahia. Todas as capitais foram tomadas pelo povo brasileiro, que protesta, e com razão, pelos investimentos que foram feitos na reforma dos grandes estádios que vão receber a Copa do Mundo em 2014. É preciso que a gente entenda o que tem acontecido no Brasil antes que a gente critique, antes que a gente diga que o povo brasileiro não tem razão. Você sabe o que é dívida externa e o que é dívida interna? Vamos pensar um pouco sobre isso, para ver se a gente compreende o que aconteceu, o que vem acontecendo no Brasil nos últimos dias. A dívida externa é aquela que o governo faz com bancos estrangeiros fora do país e paga com moeda estrangeira. A dívida interna é a dívida que o governo faz com bancos no território brasileiro e paga com moeda nacional, com real. As duas dívidas têm a mesma finalidade: cobrir gastos do governo que são maiores do que a arrecadação. O governo arrecada menos do que gasta e, por conta disso, para cobrir o resto dos gastos que tem, celebra dívidas, celebra contratos de empréstimos com bancos internacionais, pagos com moedas estrangeiras, dívida externa. Com bancos lotados no Brasil, pagos com moeda nacional, dívida interna. O governo do PT assumiu em 2002, com a primeira eleição do presidente Lula. Naquela oportunidade, a dívida externa do Brasil não era maior do que 210 bilhões, 212 bilhões de reais. A dívida interna não ultrapassava 640 bilhões de reais. O total da dívida interna e externa não ultrapassavam 850 bilhões de reais, mais ou menos. Em 2007, o governo Lula anunciou aos quatro cantos da terra que havia pago a dívida externa do Brasil. Realmente pagou. Pagou a dívida externa, mas para isso duplicou a dívida interna. Parou de pegar dinheiro com bancos estrangeiros e aumentou os empréstimos feitos com bancos nacionais, pagos com moeda nacional. A dívida total, que era de 852 bilhões, passou para 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A dívida externa era zero. Tudo isso era dívida interna. Já com o governo Dilma, essa dívida aumentou para 2 trilhões de reais. E o que é pior, o governo voltou a pegar dinheiro com bancos internacionais e aumentou a dívida externa para 240 bilhões de dólares. Isso, evidentemente, se reflete nos preços do produto do Brasil. Você está pagando mais caro por aquilo que você consome. Você tem dúvida disso? Basta que você analise o custo das suas compras no mês passado e os custos da sua compra neste mês atual. Você vai ver que a inflação voltou. Mas o que preocupa os economistas não é nem a questão de se elevar a dívida externa ou a dívida interna do país. O grande problema são os investimentos equivocados. Você imagina que o governo faz empréstimos e não investe no crescimento do país. Você deve ter visto que o PIB, o Produto Interno Bruto, tudo que o Brasil produz, vem diminuindo assustadoramente no governo atual. Por quê? Porque o Brasil não investe na produção. Na verdade, aumenta as taxas de impostos, sobrecarrega a produção, porque precisa arrecadar. E precisa arrecadar para pagar as dívidas que celebrou com os bancos internos e com bancos internacionais.
Os investimentos do Brasil, então, estão sendo feitos aonde? Na construção dos estádios que vão receber a Copa do Mundo. Nas Bolsas Famílias, na Bolsa Emprego, na Bolsa Prisioneiro, na Bolsa Material, na Minha Casa Minha Vida, na Minha Casa Melhor e tantos outros projetos sociais que não contribuem com o crescimento financeiro do país. Esta talvez seja a principal razão do povo brasileiro ter tomado as ruas, ou seja, talvez a principal razão da presidente Dilma ter recebido uma vaia tão grande no estádio Mané Garrincha. A preocupação não é com as bolsas vieram e resolveram um grande problema da humanidade, resolveram um problema da fome, mas as bolsas já perduram 15 anos. A criança que há 15 anos atrás era atendida pela Bolsa Escola, hoje, ou pela Bolsa Família, hoje é um adulto ainda atendido pela Bolsa Família. O Brasil não investe em educação, não investe em saúde, investe em programas sociais porque isso traz voto. Eu não sei se você vai continuar achando que a vaia que a presidente Dilma recebeu foi um ato de vandalismo ou falta de educação do povo brasileiro. Eu não sei se você vai continuar achando que as manifestações que tomaram as ruas do país são atos de vandalismo ou de falta de educação. Mas você há de convir e há de concordar comigo. É preciso que alguma coisa seja feita. É preciso que o povo brasileiro reaja. Sabe por quê? Porque ninguém quer inflação de volta. Ninguém quer a fome de volta. Ninguém quer a derrocada do Brasil de volta. O próximo governo que nós vamos eleger, seja a recondução da presidente Dilma ou a eleição da oposição, vai ter que assumir com um braço de ferro para conduzir o Brasil para mares mais calmos. Meu nome é Paulo Fernando, tenham todos uma boa noite e que Deus abençoe a todos.